Depois, obviamente, temos a responsabilidade ambiental, que também minimizar o impacto ambiental que fizermos. E isso implica, por exemplo, em barcos grandes, não usar as leis que usavam antes para passar os speeds ou não deitar nada para a água. Pronto, cada vez mais existe esse cuidado e acho que todo cuidado é pouco. As regras, o livro está dividido em várias partes. Começa com a parte 1, com a parte 2, 3, por aí em diante. A parte 1 é das regras fundamentais. As regras fundamentais implicam. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Desculpa. O que é isto aqui? E então, a parte 1 são as regras fundamentais, em que começa com a parte de segurança. E a parte da segurança começa com prestar atenção. Isto agora fugiu. Tá. Com prestar assistência aos barcos em perigo. Ou seja, sempre que virmos um barco em perigo, estas regatas é muito bonito, este andar à vela é muito bonito, vemos alguém em perigo, é coisa fundamental, é muito mais sério do que outra coisa qualquer, e por isso vemos que até, por exemplo, a própria regra da propulsão refere claramente que qualquer meio de propulsão pode ser utilizado para prestar assistência a alguém em perigo. Pronto, por isso é que esta regra é número 1 e não é por acaso. A 2, navegação dial. Esta já interessa mais porque já afeta mais a parte de regatas normais, de regatas de fim de semana e de regatas mesmo profissionais, porque é a regra que diz que um barco tem de competir usando ou cumprindo com os princípios conhecidos de esportivismo e lealdade. Isto é a situação que remete para o princípio que falamos há bocado. Por exemplo, um barco que toca claramente numa boia. Sabe que toca numa boia, não há dúvida absolutamente nenhuma que tocou na boia e não se penaliza. Ele não vai ser desclassificado apenas por tocar na boia, vai ser desclassificado ao abrigo desta regra, porque é uma atitude que nós queremos evitar a todo custo, é que as pessoas saibam que infringiram regras e que não se penalizem. E por isso a diferença é que a penalização obriga esta regra, não é, a desclassificação não será excluída. Por isso esse resultado, a desclassificação contará sempre para o resultado final, ainda que haja descartes. Depois temos aqui outras que são mais burocráticas, a aceitação das regras e a decisão de competir, antidopagem, apostas e código disciplinar. Estas são coisas que quem se inscreve numa regata está a obedecer estes princípios, estas regras que aqui estão. Pronto, não há assim grande coisa que possa ser discutida aqui, não é provavelmente uma coisa que seja protestável, digamos, ou seja, não é uma coisa que afete a regata em condições normais. Em relação à parte que nos interessa mais, normalmente, e se cumprimos bem com esta parte, não chegamos à parte final, que é a parte dos protestos. O principal objetivo, e cada vez que por exemplo, tenho trabalho como Rules Advisor, que é conselheiro de regras, a principal função é tirar as pessoas da sala de protestos. Porque a partir do momento em que estão na sala de protestos, estão dependentes daquelas pessoas que ali estão. Aquelas pessoas que ali estão, o júri vai fazer o melhor possível ouvindo as vossas histórias. E as vossas histórias são isso, são histórias. É a vossa forma de ver a situação. Pode tentar dizer a verdade, mas a verdade tem mais de um lado muitas vezes e por isso, se nós cumprimos bem com esta parte, à partida não chegamos à parte seguinte, à parte dos protestos. E se souberem estas, que isto praticamente são 12 regras, são estas que estão por aqui abaixo, até é de 10 a 22, depois tem mais aqui à frente, tem a 23 a 24, mas principalmente até a 22, se souberem estas regras, são as regras que usam a todo momento em regata. E por isso aqui vale a pena só ler o preâmbulo, só para saberem quando é que estas regras se aplicam. Basicamente aplicam-se entre barcos que estejam a velejar ou se encontram na proximidade da área de regata e pretendam participar numa regata, estão em regata ou tenham estado em regata. Ou seja, se vocês saírem da marina, estiverem a caminho do campo de regatas e alguma situação aparecer aí, estas regras aplicam-se. Da mesma forma que se aplicam em regata e da mesma forma que se aplicam à vinda. Ou seja, aplica-se durante o dia inteiro, se for um dia que estejam a planear fazer regata. Depois tem aqui a parte que diz que, no entanto, um barco que não esteja em regata não deverá ser penalizado por infração a uma destas regras, exceto a regra 14, quando o incidente resultar em lesões ou danos graves. A regra 14 é a regra de evitar contacto, ou seja, se um barco bate no outro antes da regata e causa um problema, abre um buraco no outro barco não pode competir, estas regras aplicam-se. Alguém está com o microfone ligado.
Prestem atenção se alguém tiver o microfone ligado para desligar, senão fica um bocado confuso. E então a regra 24.1, a regra 24.1 é a regra de interferir, ou seja, aqui em baixo é a regra de interferir com um barco. Ou seja, um barco que não está em regata não deverá, se razoavelmente possível, um barco que não esteja em regata não deverá interferir com outro que esteja em regata. Isso é para evitar que, sei lá, trabalho de equipa ou de classes diferentes, que eu queira ajudar a um amigo meu que está noutra classe e por isso eu não estou em regata e vou prejudicar alguém que esteja em regata. Estas regras aplicam-se. Em relação às regras em si mesmas, estão divididas em secções, mas na prática existem 3 regras. Eu digo sempre que no meio destas regras todas existem só 3, que são estas a 10, a 11 e a 12. Depois existe a 14, que é um bocadinho à parte, e depois todas as outras são exceções, limitações, ou que queiram, que vai limitar ou vai dar mais direitos a um barco, mas sempre baseado nestas 3. E estas 3 é com muras opostas, ou seja, um barco que vem morada a bombordo e um barco que vem morada a estibordo, o a bombordo tem de se manter afastado. As mesmas amuras sobreladeados, ou seja, quando estão sobreladeados, depois vem a definição de sobreladeado, o barco que está mais próximo do vento, ou seja, o barco que está a barlavento, tem de se manter afastado do barco que está mais longe do vento, que está a sotavento. E se não estiverem sobreladeados, é um bocado como nos carros, o que vem atrás desvia-se do pé à frente. Pronto, e por isso o barco livre pela popa mantém-se afastado do barco livre pela proa. Depois a outra regra que existe é 14, que é evitar contactos, em que um barco deverá evitar contacto com outro barco se razoavelmente possível. Ou seja, claro que há situações em que é impossível evitar contacto, mas sempre que razoavelmente possível temos que evitar, independentemente de termos direito ou não termos direito. E os princípios destas regras não é eu estou a estibordo e ele está a bombordo, por isso eu tenho direito e não me desvio. Não, nós temos sempre que tentar evitar o contacto sempre que possível. E um barco que tenha direito a rumo, ou seja, esse barco de estibordo, não necessita de atuar para evitar o contacto até que seja evidente que o outro barco não se está a manter afastado, a dar espaço ou espaço na baliza, já vamos ver mais à frente o que é isso, e será exonerado, ou seja, não será penalizado se infringir esta regra e se o contacto não causar danos ou lesões. Ou seja, uma situação em que eu tenho direito, eu aproximo de outro barco e os barcos tocam, se não causar lesão, o barco com direito não é penalizado, se não causar estragos. No caso de causar danos e o barco com direito podia ter feito alguma coisa, esse barco é penalizado. Acaba por ser também uma limitação a estas regras daqui de cima, mas uma limitação um bocado diferente. As outras regras que temos por aqui vão ser a da viragem de bordo, que é 13, enquanto que o barco que vira de bordo tem de se manter afastado até chegar ao rumo de linha cerrada. Temos a 15 e a 16, que são muito parecidas, mas para situações um bocadinho diferentes, que é cada vez que um barco adquire um direito, tem que dar tempo e espaço a outro barco para sair. Não posso chegar lá a uma situação, meter outro barco numa situação que ele não pode fugir, sem lhe ter dado inicialmente tempo e espaço para sair. E a 16 é mais ou menos a mesma coisa, mas com alterações de rumo. Enquanto que a primeira é adquirir direitos, ou seja, eu estou livre pela popa e sobreladeio, tenho que dar espaço a outro para sair, ou alterando o rumo, tenho que dar espaço a outro para sair. Depois há uma regra que é 17, nós vamos ver aqui mais à frente, por isso não vou falar muito dela agora, que é em relação ao rumo correto. E depois temos a 18, que acaba por ser que acaba por dar sempre mais confusão, e que também mais à frente agora vamos seguir com os diagramas. E por isso, passando aos diagramas, eu comecei por fazer os diagramas começando com a largada, que está aqui. E pronto, eu tenho aqui os diagramas. Isto vou passá-los e vou passar uma vez sem explicar para vocês verem e depois passo uma segunda vez em que vem a situação. Esta situação é uma daquelas que acontece, na vela ligeira acontece em 100% das regatas. Como acontece normalmente é que o barco azul vai tentar entrar no espaço entre o amarelo e o verde, o amarelo começa a arribar e tipicamente a gritar ao outro não entra, ou palavras do género, e tem toda a razão até certo ponto. Nesta altura, em que o barco azul já está sobreladeado com o barco amarelo, o barco amarelo é um barco de barlavento, como tal tem que se manter afastado. A única obrigação do azul é dar-lhe tempo para se afastar, que dá nesta situação que estão afastados.
o amarelo continua a fechar e, neste momento, o azul tem de evitar, senão colidem. Por isso, o amarelo é o barco que acaba por infringir a regra, porque infringe a regra 11, a regra base, de não se manter afastado. Isto acontece em navela ligeira, acho, assim, não vou dizer em todas as regatas que vi até hoje, mas quase acontecem em situações destas. Por isso, se os barcos continuarem livres como estão aqui nesta situação, o amarelo pode fechar à vontade. A partir do momento em que o azul consiga sobreladear, a partir deste momento, o amarelo tem que se manter afastado. Por isso principalmente para os treinadores, porque isso acontece mais na vela ligeira, por isso para os treinadores, além que os vossos meninos a lembrar da situação que eles tornam-se barco parlamento, não é por gritarem que passam a ter razão e por isso que seriam penalizados numa situação destes. Mais outra situação de largada. Tenho aqui esta. Esta é uma situação mais básica que acontece também muitas vezes. Neste momento, a regra 18, que é a regra do espaço, diz que quando os barcos estão a aproximar da linha para largar, essa regra não se aplica. Como tal, ainda que eles estejam subladeados neste momento, a regra do espaço não se aplica. Como tal, o barco azul não tem direito a espaço para entrar entre o verde e o barco da comissão de regata. E por isso, numa situação destas, se houver um protesto, a decisão seria que o protesto era improcedente, porque o barco verde está a usar os seus direitos, o barco azul cumpriu com as suas obrigações de se manter afastado, não há problema nenhum. A situação fica diferente se formos para desculpa, não é esta. Se formos para a próxima, que é esta, que vai envolver 3 barcos, que as mesmas regras aplicam-se, ou seja, a regra 18 não se aplica. Neste momento vou parar aqui no início. Temos o barco verde, que está livre pela proa dos outros 2 barcos, por isso é o barco que tem direito. O barco azul é o barco que solta vento em relação ao amarelo, por isso é o segundo barco com direito. Na prática, tem de se manter afastado do verde e tem direito sobre o amarelo, e o amarelo tem de se manter afastado de todos. E nesta situação, o azul abre por causa do verde, e neste momento há espaço suficiente para passar entre o azul e a comissão de regata. Por isso, ainda que o amarelo não tenha direito a espaço para passar, porque essa regra não se aplica, há espaço físico para ele passar ali. Como tal, a única forma do azul fechar é alterando o rumo, e isso remete-nos para aquela regra que falamos há bocado, a 16, que quando um barco altera o rumo tem de dar tempo e espaço ao outro barco para se desviar. Se o barco amarelo já está subaliado com a comissão de regata, ou seja, nesta situação não há nada que o barco amarelo possa fazer para fugir dali, então a alteração do rumo do barco azul tem sempre que deixar o barco amarelo entrar. Que é o que está a acontecer aqui. Ele pode orçar até por ar ao vento, mas tem de deixar um espaço físico para o barco amarelo passar. Se quando o barco azul orça ainda há espaço, imaginem na posição, se eu ver aqui atrás, onde está a seta do rato, a proa do amarelo está aqui, e neste momento ainda pode orçar e passar deste lado da comissão de regata, então aí a situação é diferente, o barco amarelo não tem direito a entrar, o barco azul deu espaço para sair, orçando mais cedo. Nesta situação, o barco amarelo teve o espaço que precisou para passar e o azul cumpriu com a sua obrigação de alterar o rumo e dar espaço. Sim? Consegues ouvir-me? Sim, Tiago. Deixa-me só fazer aqui uma à parte, porque estava a acompanhar aqui os casos de algumas pessoas que não estão a conseguir ver o diagrama. Não estou a conseguir ver o diagrama? Não, mas a maior parte das pessoas estão a conseguir ver exatamente o que tu estás a fazer, apenas com algum delay, e isso tem a ver com a velocidade da internet de cada um em casa. Vejo um trato porque o André está neste momento a tentar dar alguma assistência. Quem está a ver nos telemóveis, se conseguir para dados móveis, pode melhorar. E quem está em casa e que esteja muitos dispositivos a utilizar a mesmo Wi-Fi, se calhar o melhor é desligarem alguns. É isso. Obrigado. Ok. Pronto, então esta situação está agora. Outra situação que acontece muitas vezes na largada. Esta. Que nos remete para a mesma regra, na prática. Aqui temos um barco a bombordo, mas tibordo, o amarelo e o azul.
o amarelo tem um direito a rumo, mas está a arribar para não sair da linha. E o sinal de largada vai ser agora. Neste momento, se o barco amarelo continuar a direito, ele passa por trás do azul. O azul consegue cruzar. Logo, por definição, o azul está-se a manter afastado, porque o amarelo não tem que tomar nenhuma ação para evitar. Agora, o amarelo começa a alterar o rumo e aponta aqui ao azul. Ups, vai ser este momento errado. E então, quando faz esta alteração de rumo, aqui, o barco amarelo tem de dar ao barco azul tempo e espaço para se desviar. Que, numa situação destas, o mais fácil é mesmo continuar a direito, porque se virar de bordo aí é capaz de ser ainda mais complicado. Por isso, numa situação destas, o barco amarelo vai ter que deixar o barco azul passar. É uma situação que nós, olhando para aqui, parece um bocado contra a natura, mas a forma de defesa do barco amarelo é fazer esta manobra um bocado mais cedo. É começar a orçar aqui na posição 2, nem carrega um bocado mais em baixo, orça e depois mantém o rumo apontado ao barco azul e o barco azul já não pode entrar. Numa situação destas, alterar o rumo tão tarde, então aí já o barco azul está protegido pela alteração de rumo do barco amarelo. Novamente é tal regra 16 que diz que sempre que alterarmos o rumo, temos de dar tempo e espaço ao outro barco para se desviar. Estas acabam por ser as situações que eu identifiquei mais na largada. Não sei se alguém fez alguma pergunta específica em relação a esta parte ou se fazemos no final de tudo. Mas já, André, Miguel, está a rolar tudo bem, sim. Ok, pronto. Então agora a seguir passamos para a baliza de Barlavento. Está aqui. Entretanto, enquanto abres aí a baliza de Barlavento, sim. Eu vou sugerindo quem tem dúvidas, se quiser ir anotando, no final vamos abrir o debate. Vocês podem fazer inscrição no chat quando nós vos dissermos e depois o Miguel responde e explica uma a uma. Vou puxando só isto para não ficar com isto aberto, portanto ainda faz com que fique tudo mais lento. Tenho aqui marco. Aí está. Pronto. Esta remete-nos para várias regras de uma situação que se passa. Aqui ainda Miguel. Desculpa? Sim? Aqui ainda está a abrir. Está a abrir? Ok, então eu espero um bocadinho. Ok. Diz-me quando estiver. Agora no nosso ecrã. Podes reiniciar. Posso começar a andar? Sim. Estás a ver o barco andar? Ok, pronto. Então, esta é uma situação em que o barco amarelo vira a Barlavento do barco azul. Quando completa a viragem, ele aqui ainda não completou, ainda não está no rumo agora. Quando completa a viragem, os barcos estão subaliados. Como tal, a tal regra que falamos há bocado a 17, que é quando um barco adquire direito a rumo vindo livre pela popa, como o azul fez, tem que dar tempo, não pode orçar acima da luna cerrada, mas essa regra não se aplica se esse subaliamento foi feito enquanto que o barco está a virar de bordo, que é o caso que aconteceu aqui, ou seja, enquanto que o amarelo estava a virar de bordo, é que o azul subaliou, e por isso, depois quando chegarem à boia, vou andar um bocadinho mais rápido. Ou seja, os barcos estão subladeados na zona, por isso o barco azul tem direito a espaço, e aqui nesta situação orça levando o barco amarelo. Como vimos, voltarmos à posição aqui para decidir este caso, o momento importante, o momento fulcral é este, que é o quando o barco amarelo completa a viragem. Quando o barco completa a viragem estão subladeados, como tal, não há limitação de rumo correto para o barco azul. Se quando terminassem a viragem estivessem livres, então aí sim havia uma limitação de rumo correto para o barco azul, que não acontece neste caso. 2, vamos aqui este. Ok, aqui outra situação semelhante. Vai um pouquinho mais rápido. Só que aqui a grande diferença é que no momento em que o barco completa a viragem, não parou, desculpem, não parou quando devia. Quando ele completa a viragem, que é mais ou menos aqui na posição 2, os barcos estão livres. Como tal, o sobreladeamento é feito livre pela popa, o barco azul sobreladeia. A partir daqui, o barco azul tem a limitação de não navegar acima do seu rumo correto.
Neste caso está no leyline para a boia, consegue chegar à boia. Se estivesse abaixo da boia, o rumo correto era orçar para passar a boia. Por isso poderia. Quando chegar à boia, se o rumo correto for rondar e descer para a boia da popa, é obrigado a fazê-lo. E por isso, nesta situação, ao orçar e continuar a fazer o que fez na situação anterior, é uma penalização para o barco azul, porque o barco azul está a infringir a 17. Por isso, tipicamente, quando temos uma situação, temos de olhar um bom bocado para trás para vermos como é que começou o filme, digamos, e é aí que são estabelecer os princípios e as obrigações que vamos aplicar a seguir. Por isso, nesta situação, novamente, voltamos aqui atrás, em que os barcos estavam livres. Como tal, o azul não pode usar acima do seu rumo correto, que é o que está a fazer aqui nesta situação. Deixa eu pensar uma coisa. Este é 2. Esta aqui já põe outras regras aqui misturadas. Então, se vamos andar aqui mais rápido. Sim? Um bocadinho de pausa para abrir. Ok. Aqui, a última, ainda estava a aparecer o último diagrama. Está bem, então a vida enquanto tiver. Parece-me que está a acompanhar bem. Sim, já entrou. Já entrou? Ok. Sim. Então, esta situação, estão os dois barcos fora da zona. O barco amarelo está a virar de bordo. Quando acaba a viragem, como é que está um bocado mais lento agora. Quando acaba a viragem, está livre, que é este momento. Como tal, aplica-se a regra 17. E temos aqui o barco amarelo a querer fechar aqui na boia. Nesta situação, e há um protesto do barco amarelo, dizendo que cada um tinha espaço, porque quando entrou na zona, basicamente protestam porque quando entrou na zona estão livres. Aqui há outra regra dentro da 18, que é a regra do espaço. Lá vem aqui, que é 18.3, que é uma regra um bocado mal escrita, digamos, porque tem 4 ou 5 requisitos para ser aplicada e por isso, quando tem tantos requisitos, alguma coisa está mal. Mas pronto, que é, se dentro da zona de uma baliza que deve ser deixada por bombordo, o barco passar a linha de vento de bombordo para estibordo e estiver a alcançar a baliza, pronto, isto basicamente o que quer dizer? Se rondarem uma baliza, normalmente, por bombordo, e o barco virar de bordo, bombordo para estibordo, dentro da zona. Não obrigará um barco que estava a morar a estibordo, desde que entrou na zona, a navegar acima do seu rumo de linha cerrada para evitar contacto e dará espaço na baliza, se esse barco estabelecer um subladeamento interior. Quando esta regra se aplica, os outros não se aplicam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como o barco está a cruzar a linha de vento dentro da zona, nesta situação que está aqui, aquela regra aplica-se. E como tal, o barco amarelo, apesar de estar livre pela proa, tem a obrigação de, no caso do barco azul subladear, que é o caso agora, de dar espaço ao barco azul para rondar a boia, e não o pode fazer, não pode obrigar a orçar acima do seu rumo de linha cerrada para o evitar, que neste caso não se aplica, porque o barco azul não precisa de o fazer. Por isso, nesta situação, o barco azul tem direito a espaço. E por isso, se o barco amarelo protestar, o protesto será improcedente, porque não há nenhuma infração, nenhuma regra. O barco amarelo deu espaço como teria que dar. Na próxima situação, que é exatamente a mesma, mas um bocadinho diferente, temos... Estás a ver já, Tiago, este? Ainda não. Ainda está a acabar a última só. E por isso, neste momento, temos sempre que referir ao momento em que o barco entra na zona. E se ele virar de bordo, se ele cruzar a linha de vento dentro da zona, ativa esta regra. Já vês, Tiago? Ainda não, já está a carregar. Ok. Está a abrir neste momento o documento. Ok. E força, acho que podes pôr play. É. E então, nesta situação é exatamente a mesma da anterior. O barco amarelo vai cruzar a linha de vento dentro da zona. Continua a ser exatamente igual à situação anterior, em que quando completa a viragem está livre pela proa. O azul sobreladeia.
Isto é exatamente a mesma situação de há bocado. Qual é a diferença? Ou melhor, não há diferença. Na prática, aqui vamos falar de uma limitação que o azul tem, que ao fazer o sobreladamento vindo de livre pela popa, não pode velejar acima do rumo correto dele. O rumo correto dele era o rumo que esse barco faria para tentar ganhar a regata, ou para chegar o mais rapidamente possível, na ausência do outro barco que a regra refere, ou seja, na ausência do amarelo, qual era o rumo que o azul seguiria. Se for uma rondagem a Barlavento, nesta posição 6, aliás, na posição 5, posição anterior, o barco azul começaria a arribar para rondar a boia. E esse seria o seu rumo correto, e essa é a sua obrigação, a sua limitação, digamos, porque estabeleceu o soldadamento na posição 3, vindo de ali pela popa. Novamente, a situação fulcral vai ser cá atrás, é esta situação aqui. Como estão livres, quando chegarem a esta situação, quando chegasse aqui, tinha a limitação de navegar o seu rumo correto, que era arribar e seguir para a boia seguinte. Temos aqui mais umas abarlamento. Pronto, esta. Enquanto carrega a próxima abarlamento, só aqui muito rápido, estava a ler aqui no chat, que perguntam que quando dizes que um barco muda de rumo é exatamente o quê? Variar quando altera de rumo? Altera de rumo é alterar o rumo que o barco está a navegar. Por isso, pronto, o barco está apontado, sei lá, vamos dizer, está apontado a norte, apontado a 0 e altera para 5, está a orçar 5 graus, está a alterar o rumo. Claro. Basicamente isso é a alteração de rumo. E pronto, claro que a alteração de rumo não é só a alteração da direção da proa. O barco pode alterar de rumo, sei lá, vai num laser, levanta o patilhão, o barco começa a descair, está a navegar num rumo diferente. É o rumo que o barco está a navegar, não é o rumo da proa. Certo. Se o barco está a andar para a frente e depois começa a andar para trás, mesmo apontado ao mesmo sítio, está a alterar de rumo. Está a alterar o rumo de 0 para 180. Né? Ok. Entretanto, já temos aqui o próximo diagrama. Eu relembro só que as perguntas são para ser feitas depois no chat. Nós vamos dizer-vos quando é que podem fazer essas mesmas questões. Mas como temos aqui algum intervalo entre diagramas, permite-nos abordar estes pequenos temas que vamos lendo aqui no chat. Força, Miguel. Okay. Pronto, aqui temos... Qual é? Não, esta já vimos, desculpem. Este estou errado, não é este? Agora perdi-me. Apagar para mim, desculpem. Este já está. Acho que apaguei o que queria. Exato, este também já está. Então, desculpem lá. Vamos aqui ao 5. Está a abrir, ok. Já vês aí o 5, Tiago? Está a abrir. Okay. Deixa-me só perguntar para quem tem a câmara ligada, que a desligue, por favor, que pode nos ajudar aqui na sobrecarga do software. Já temos o 5, Miguel. Já, pronto. Como veem, quase todas as situações a Barlavento têm a ver com alguém a virar de bordo dentro da zona. Normalmente é aí que há problema, se fora da zona é como o resto do percurso. Portanto, aqui o barco está a cruzar a linha de vento dentro da zona. Continua a virar. Completou a viragem agora. E por isso, neste momento, os barcos estão livres e o barco azul não teve que fazer nada. Por isso a regra 13, que é da viragem, não há problema nenhum. Mas depois, como obviamente o barco perde velocidade na viragem, o barco azul tem que orçar para evitar o barco amarelo. Estas linhas que vêm no ecrã estão aqui estão a representar o que será o rumo de bolina cerrada de cada um dos barcos. Por isso, vem na posição 1, 2 e 3, o azul vai para essa linha e aqui está claramente a orçar para cima dessa linha. Se orçou para cima da bolina cerrada, o ângulo de bolina cerrada é o ângulo de bolina normal de um barco. Não é necessário o STAI estar a bater ou a vela estar a bater para estar acima da bolina cerrada, mas normalmente é uma indicação. Se o STAI está a bater é porque claramente está acima da bolina cerrada. Desde que o STAI esteja caçado, claro. Depois tenho atenção a isso também. Mas pronto, aqui o barco tenta orçar acima da bolina cerrada para evitar o barco que virou dentro da zona. Como tal, a mesma regra 18.3, a regra que falamos há bocado, está aqui.
que diz que, desde que entrou na zona, navegar acima do seu rumo de linha cerrada para evitar contacto. E pronto, neste momento foi o que aconteceu, foi o barco amarelo obrigou o barco azul a orçar acima da linha cerrada. Pronto, é o exemplo claro da aplicação da regra. Depois há muitas vezes a pergunta que fazem em relação ao orçar, que acho que é este caso que tenho agora a seguir, exatamente. Pronto. Este é um caso em que o barco amarelo faz exatamente a mesma coisa, vira dentro da zona, mas o barco azul, como podem ver, vem um bocado acima do leyline. E por isso ele vem mais arribado do que o rumo de linha cerrada dele. E por isso a viragem é completa aqui, por isso não há nenhum problema com a viragem. E agora o barco azul vai ter que orçar para evitar o barco amarelo. E neste momento vai orçar e orça para o seu rumo de linha cerrada, que vai orçar para o rumo paralelo ao barco amarelo. Se numa situação destas, apesar do barco azul ter tido de orçar para evitar o amarelo, não é uma infração à regra porque não tem que ir acima da linha cerrada, só tem que orçar, continua dentro o barco amarelo está-lhe a dar o espaço que tem que dar, que é o dele não ter que passar a linha cerrada, digamos. Miguel? Se calhar estava aqui a ver o diagrama e surgiu-me aqui uma questão que é pertinente falarmos do que é completar a viragem. Ok. Isso remete-nos para a regra 13, cá está ela, enquanto vira por diante. Primeiro um barco começa a virar de bordo quando a proa passa a linha de vento. Nós vemos um barco a orçar, mas esse barco não está a virar, continua a ter os direitos dele. Porque se vocês vierem a bombordo e vierem um barco a estibordo, e esse barco a estibordo começar a orçar, não está a virar, continua com os direitos dele. Okay? A partir do momento em que passa a linha do vento, então deverá manter-se afastado de outros barcos até atingir o rumo de linha cerrada. Depois tem aqui a parte mais burocrática, que é durante esse período as regras 10, 11 e 12 não se aplicam, ou seja, ainda que ele esteja a passar de bombordo para estibordo, que é o caso, desculpem lá, que é o caso, por exemplo, aqui, numa situação destas, apesar de ele estar a sotavento, o barco amarelo está a sotavento, como ainda não chegou à luna cerrada, a regra 11 não se aplica. Como tal, é um barco que se tem de manter afastado ainda. Só quando chega ao rumo de luna cerrada, que é este, então aí adquire os seus direitos. Neste momento tem que dar tempo e espaço ao outro para se manter afastado e é a limitação que tem. Há muita gente que prefere completar a viragem como ele não tinha as velas cheias. As velas não fazem diferença absolutamente nenhuma nesta situação. É uma questão de rumo, neste caso um rumo magnético, e por isso um barco, sei lá, se estiver a 30 e não sei quantos graus, depende do barco, se estiver a 35 graus do vento, é o rumo de linha cerrada dele. Outros vai ser 40, outros vai ser 30, depende. Mas esse é o rumo. A vela em si não tem nada a ver com isso. Porque o facto da vela estar a bater não significa que esteja acima da linha, que esteja na linha cerrada ou não. Desculpe, tenha completado a viragem. Por isso a viragem completa-se com um rumo. Ok? Ok, Miguel. Só para te lembrar, temos ainda mais 13 minutos de apresentação, depois passaremos para a parte de perguntas. Ok. Enquanto mudas de diagrama. Então agora vou para a salta-vento e para a porta, sim. Primeiro para a porta. Ok. Enquanto mudas, queria só partilhar convosco que a sessão está a ser gravada, pelo quem está a ter algumas dificuldades em acompanhar o diagrama com a fala do Miguel, a posteriori irá receber um e-mail nosso com o link para visualização e aí conseguem ver tudo de forma mais clara. E é isso. Ainda não está a aparecer, Miguel. Ok, quando tiver de ir. Estás muito lento na popa, Miguel. Lento na popa. Não sei. O meu já está a ver, está há bastante tempo. Se calhar a tua ligação está lenta. Mas pronto. Ainda não tens o diagrama de popa? Está a chegar. Ok. Mas pelo que tenho lido aqui no chat, a maior parte das pessoas estão com boa ligação. Ok, já cá está. Tá? Ok. Quando chegamos à boia de popa, isto é o caso de haver só uma boia, por isso não é uma porta, é uma boia. Temos uma situação em que o barco amarelo entra na zona livre, entram subladeados os barcos na zona, se o barco amarelo é o barco interior, se é o barco que tem direito a espaço. Está a morada a estibordo também, e agora já que é uma situação como
com o azul aqui mais à frente, em que continua e os barcos encontram-se aqui à frente. Há uma regra, que é 18.4, que nós vamos agora ver aqui em baixo, que diz virar em roda é cambar, em português corrente é cambar, que é quando um barco interior sobreladeado com direito a rumo, ou seja, esta situação em que o arco amarelo é interior, estão sobreladeados e têm direito a rumo porque está a estibordo e o azul está a bombordo, ou seja, é exatamente esta situação, tiver que cambar numa baliza para velejar o seu rumo correto, até cambar não passará mais afastado da baliza do que o necessário para velejar no rumo correto. Então, numa situação destas, se não tivesse o barco azul, o barco amarelo nesta situação já teria arribado para cambar. O rumo correto dele, para chegar mais rápido, seria arribar. Por isso, numa situação destas, o barco amarelo está a infringir a regra 18.4 e, como tal, será penalizado. O final desta regra diz que a regra 18.4 não se aplica numa baliza de uma porta. Ou seja, nós mais à frente vamos ver como era a situação se fosse uma porta e ver a diferença. E pronto, então, depois, outra situação na baliza é o espaço que, como é o ter dentro de espaço ou não. Por exemplo, numa situação destas, atenção, as balizas aqui são andadas por bombordo na mesma, sempre. Então temos o arco amarelo e o barco azul na mesma, o amarelo a estibordo, o azul a bombordo. E neste momento estão sobreladeados. Se nós projetarmos uma linha na popa do azul, apanha o barco amarelo. Por isso estão sobreladeados, o amarelo é o barco interior. Só que o barco azul arriba e assim quando entrar na zona, agora nesta situação, se projetarmos essa linha, já está livre. Pronto. E por isso, o único momento quando vocês vêm, quer no barco amarelo, quer no barco azul, para estabelecerem os direitos, é no momento em que o barco entra na zona. Claro que isto é muito fácil aqui, porque é o desenho na água, não temos lá o risquinho a dizer que está, onde é que está a zona. Por isso, existe um princípio que nós temos, que é o do último ponto de certeza. Pronto, e aqui neste caso funciona contra o azul, que é nós aqui sabemos que os barcos estão subladeados, por isso o nosso último ponto de certeza é que os barcos estão subladeados até termos a certeza absoluta que o barco está livre. Pronto, por isso isto funciona, para explicar como é que funciona a regra, se tiverem um drone em excelente posição, isto é ótimo, só na água, se calhar arrisco um bocado a fazer isto. Mas o barco azul, quando entra na zona, está livre, por isso como tal, quando chegar aqui abaixo, está em direito a espaço e o amarelo não pode entrar ali naquela situação. Por isso, Miguel, numa situação destas, o barco amarelo seria penalizado, se tivéssemos estes factos, o barco amarelo seria penalizado se entrar ali entre o azul e a boia. Diz-me, Tiago. caso, suponhamos que tu estavas a ver essa situação, estavas como júri da regata e estavas aí próximo, o velejador do barco azul, enquanto faz essa arriba para quebrar o regulamento, pode pôr como testemunha? Pode. Qualquer barco que esteja na água, qualquer pessoa pode ser indicada como testemunha. Pode ser o próprio tripulante do barco, imagina que é um barco de dois, pode ser o tripulante, pode ser o timoneiro, pode ser qualquer pessoa, pode ser um treinador, pode ser testemunha. Obviamente, quando nós formos a ouvir as testemunhas, acaba por ter mais peso uma testemunha externa à equipa. Né? Por isso. Mas nós servimos de testemunha também. E por isso, se eu estiver na água e vejo esta situação, e ouço claramente o barco azul a dizer protesto e a bandeira não sei o quê, eu vou tirar notas e depois se houver este protesto entrar, se tivermos uma audiência em relação a este protesto, nós próprios vamos dizer, no começo da audiência, nós vimos a situação na água. Pronto, e por isso vamos servir de testemunha. Somos obrigados a dizer no início, que é para as partes saberem que nós vimos. Por isso, se estiverem a pensar em ter uma história um bocado alternativa, tenham ali tempo para emendar, digamos. Mas somos obrigados a dizer que vimos a situação e depois servimos de testemunha. Não sei se isto respondeu ao que estavas a perguntar. Ok. E agora, a terceira vai ser, ok, mais ou menos o mesmo tipo de situação. O que conta é a situação de entrada mesma coisa, a situação de entrada na zona que estão livres.
aqui estão livres. Logo o barco azul tem direito a espaço, o barco amarelo não tem, ainda que depois fique subladeado lá dentro. Ou seja, agora nesta situação o amarelo está subladeado, mas não tem direito a espaço. Quando entraram na boia, quando entraram na zona, estavam livres. Por isso, o amarelo está a infringir a regra aqui também. Em relação à porta, que muda em algumas coisas. Onde é que está isto? Perdi a porta. A gate está aqui. Pronto. Esta é exatamente a mesma situação da primeira que nós vimos na Saltavente, só que, relembro, isto é uma porta. Está outra boia. Ou seja, quando entram na zona, o barco amarelo é barco interior, estão subaliados, têm direito a rumo, mas aquela regra que o obriga a navegar o rumo correto, que é 18.4, não se aplica porque é uma baliza de uma porta. Como tal, quando se encontrarem aqui, é apenas bombordo de bordo. Por isso, se o barco azul não conseguir manter-se afastado, o barco azul é penalizado, o barco amarelo não é obrigado a ir para a boia. Depois pode decidir ir para a outra boia, pode decidir cambar e voltar à mesma, é indiferente. Neste momento é apenas bombordo de bordo. Voltamos à regra básica, não há nenhuma exceção que se aplique a nenhum deles. Por isso, o barco azul é penalizado neste. Agora vão ser do outro lado, acho que. Exato. Pronto, aqui são duas, são muito parecidas, que têm a ver com o direito a espaço. O direito a espaço, se nós virmos a definição de espaço, essa é importante. Espaço, onde é que está aqui? Espaço que um barco necessita nas condições existentes, incluindo o espaço para cumprir com as suas obrigações segundo as regras da parte 2 e regra 31, enquanto manobra prontamente de forma marinheira. Ou seja, um barco não pode ser obrigado a bater numa boia, que é a regra 31, não pode ser obrigado a infringir uma regra da parte 2, que é uma destas regras que nós estamos a falar, para dar espaço a outro barco. Por isso, quando um barco dá espaço a outro, tem de ser para cumprir essas regras todas. E por isso, nesta situação, o espaço é apenas um corredor. A regra fala em espaço, não fala em rumo correto. E por isso é o espaço físico para o barco passar entre o barco com direito a rumo, que é o amarelo, e a boia. Por isso, numa situação destas, o barco amarelo está ali a dar espaço, estamos a assumir que está pouco vento e não sei o quê, e que o barco azul consegue rodar aqui dentro. Pronto. Aqui, os dois cumpriram com a sua obrigação. O barco amarelo deu espaço ao barco azul para rondar a boia. Não tem que fazer a chamada rondagem tática, sair com muita velocidade, não. É obrigado, tem apenas direito a passar entre um barco e a boia. É o único direito que tem. E por isso, uma situação destas cumpriu com a regra. O que é diferente do que acontece muitas vezes, que é esta situação a seguir, em que a curva é mais ou menos a mesma. E... Ok. Já abriu aí, Tiago? Tiago? Estou? Miguel, o Tiago está momentaneamente ausente. Ok, está bem. Já abriu, ok, está bem. Pronto, esta processo abriu. Pronto, então nesta situação é a mesma, em que o barco azul tem na mesma direita espaço, em relação ao amarelo, só que faz o que nós chamamos de rondagem tática. Ou seja, vem aqui, fazer a cambadela aqui, para sair juntinho à boia, né? Que é o que todos nos ensinaram, desculpa, que é o que todos nos ensinaram que deve ser feito, é sair junto à boia na rondagem da popa. Mas, ao passar esta distância da boia, já não está protegido pela definição de espaço, porque poderia ter passado muito mais perto. Por isso, nesta situação, na posição 3, o barco amarelo vai ter que abrir, ou seja, vai ter que arribar aqui, para dar espaço ao barco azul, e por isso o barco azul está a infringir a regra 10. É um barco amorado a bombordo que não se está a manter afastado. Por isso, quanto mais longe o barco azul passa da boia, menos protegido está. A proteção que tem é o espaço mínimo necessário para passar na boia. E pronto, esta é a parte das portas. Deixa-me só apagar isto. E agora vou só para umas de percurso normal. Esta também. Pronto, acho que já dá. Pronto, e agora o que é que eu tenho aqui de normais? Há uma regra que causa sempre muita confusão, que é 17.
uma regra que fala no rumo correto. O rumo correto, portanto, cada um acha que é o seu rumo correto. Pronto. Por aqui estamos numa popa, com 2 barcos, a boia não está a interferir nada com o rumo destes barcos. Por isso, os barcos vêm livres, o barco amarelo vem mais rápido, sobreladeia, está a menos 2 comprimentos, por isso a regra 17 aplica-se, por tem uma limitação de não orçar acima do seu rumo de linha cerrada, do seu rumo correto, desculpem. Que aqui está claramente a fazê-lo, assumindo que o rumo correto deles era os que eles estavam a descer antes, na posição 2 e 3. Por isso, nesta situação, o barco amarelo está a infringir a regra 17. E pronto. Aqui à frente, uma coisa que acontece muitas vezes, e este é um dos poucos exemplos em que os 2 barcos podem ser penalizados. Normalmente, ou um faz asneira ou o outro faz asneira. É raro serem os 2. Esta é uma das muito poucas situações em que isso pode acontecer. O facto do barco amarelo aqui estar a orçar acima do seu rumo correto não exonera ou não obriga o barco azul a infringir uma regra. O barco azul a qualquer altura pode orçar para se manter afastado como barco barlavento. E por isso a regra obriga-o a responder a essa orçadela do barco amarelo, ainda que o barco amarelo não o possa fazer. Mas não é, tu não podes fazer isso e por isso eu continuo em frente. Não, aqui numa situação destas, o barco azul não se está a manter afastado, logo, se houver um protesto, seriam os 2 desclassificados. O amarelo pela regra 17 e o azul pela regra 11. Por isso, a defesa do barco azul é orçar, responder e protesta. E então aí o barco amarelo é desclassificado e o barco azul cumpre com a regra. Por isso, prestem atenção a essa parte da 17 que acontece isso. Eu tenho aqui mais 2 exemplos da 17. Que nesta situação, por exemplo, os barcos vêm sobreladeados e imaginem que o sobreladeamento foi feito vindo de livre pela popa, ou seja, o amarelo veio de livre pela popa, por isso a regra 17 aplica-se neste momento. A linha preta é o leyline, é a linha que os barcos têm que cambar para ir para a boia, que seria o rumo normal. O que acontece normalmente é que neste momento o barco azul começa a protestar, porque está no leyline e quer ir para a boia. A limitação aplica-se ao barco amarelo. É o barco amarelo que tem a obrigação de não navegar acima do seu rumo correto. Por isso, se o barco amarelo, neste momento, arriba, camba e sai dentro do leyline, ou no leyline, o barco amarelo cumpriu com a regra 17. O barco amarelo nunca esteve acima do seu rumo correto. Esteve a navegar no seu rumo correto, cambou e acabou na linha que deveria ter acabado. Como tal, numa situação destas, o protesto será improcedente, porque os 2 cumpriram com as regras. Depois temos o exemplo igual, mas diferente, será a mesma situação, ou parecida, que é outra que acontece muitas vezes, que é os barcos estão-se a aproximar do leyline livres. Ou seja, neste momento o barco amarelo está livre pela popa do barco azul. A regra 17 só se aplica quando os barcos estão sobreladeados. Por isso, enquanto que eles estiverem livres, o barco amarelo pode continuar. É um barco que se tem de manter afastado, mas pode continuar. Ou seja, o azul não pode cambar nesta situação. Agora, o que o azul pode fazer é navegar mais lento ou arribar um bocado, como aqui, e agora, neste momento, os barcos estão sobreladeados. Como tal, neste momento, o barco amarelo tem que fazer alguma coisa. E neste momento, o barco amarelo começa a arribar e cambar, e por isso, apesar de ter passado o leyline, a partir do momento em que a regra se aplicou, aquele barco navegou o seu rumo correto. Por isso, nesta situação, seria também um protesto seria improcedente, porque o barco amarelo cumpriu com as suas obrigações da regra 17. Atenção que o barco azul não pode cambar, não é por passar o leyline que camba para bombordo, está feito de cambar para bombordo, fica um barco amorado em bombordo em frente a um barco amorado a estibordo, por isso é penalizado. O barco azul só pode seguir o barco amarelo, não pode ser ele a tomar a iniciativa de cambar à frente, porque senão depois o barco amarelo pode seguir a direito porque já não são aplicados a 17. Ficam só com muras opostas. Pronto, por isso esta era a parte da 17. E depois há mais 2 situações que eu quero falar, que são rápidas. Ainda temos tempo, André? Sim, sim. Sim, ok. Que são as dos espaços, o espaço para virar e o espaço para passar um obstáculo.
que são situações que ocorrem. Isto agora está a abrir de uma forma um bocado estranha. Aqui ainda está a abrir. Okay. Pronto, então diz-me quando acabar de abrir, que ele aqui abriu de forma lenta desta vez. Miguel, e quando há um incumprimento de uma regra, em que um bar tem que se penalizar, o que é a leitura num protesto de à primeira oportunidade ou não? Um barco tem que se penalizar na primeira oportunidade que tenha. Ou seja, quando o barco infringe uma regra, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a penalização, obviamente sempre de forma marinheira. Pois se o barco tiver o ski em cima, por exemplo, terá espaço, obviamente, para baixar o ski e depois fazer a sua manobra de forma marinheira. Não é obrigado a orçar com o ski em cima e fazer ali uma nausada, uma confusão no SPI. Por isso, e um barco tem que se afastar de todos os outros barcos, tem que se manter afastado de toda a gente para fazer a sua penalização. Ou seja, se tocar na boia de bolina, não se põem a fazer a penalização mal se afastam da boia, porque todos os barcos vão passar lá em cima, no mesmo sítio. Por isso, continuem a navegar um bocadinho, afastam-se um bocadinho da linha dos outros barcos e então aí fazem a sua voltinha, a sua penalização e está feito. Mas tem que a fazer na primeira oportunidade possível. Não podem bater na boia, começam a andar e depois passado para aí 30 segundos começam a passar. Se calhar devia penalizar. Pronto, e então aí fazem a penalização. Aí já será tarde. Se tiveram a oportunidade para fazer antes, já será tarde. Agora, por exemplo, uma penalização alargada. Um barco que está encaixado entre outros dois na largada. Se calhar vai demorar 30 segundos até conseguir começar a penalizar. Porque não consegue fazer mais. Porque consegue andar para trás e vai andar para trás e fazer a penalização atrás. Mas não... Mas vai ter o tempo necessário para conseguir afastar-se dos outros barcos e fazer a penalização. Nós normalmente aplicamos essa regra também no ponto de vista de temos de estar convencidos que o barco não fez a penalização na primeira oportunidade. Em caso de dúvida, foi a primeira oportunidade. Damos sempre o benefício da dúvida ao barco que se penaliza. Pronto. Isto é uma situação típica também, que acontece em todas as regatas, dois barcos amorados a bombordo e a estibordo. O barco amorado a estibordo é um obstáculo. Para efeitos de regras, temos a regra, desculpa se eu vou voltar aqui atrás, só para... É um objeto pelo qual um barco não possa passar sem uma substancial alteração do seu rumo, se estiver velejando diretamente na sua direção e se encontrar a distância de um comprimento. Portanto, basicamente, um barco em regata é um obstáculo. Um objeto só possa ser passado em segurança por um lado ou uma área designada para posições de regata, são também obstáculos, ou seja, uma ilha, uma zona restrita em que as pessoas não podem entrar, também é. Contudo, um barco em regata não é um obstáculo para outros barcos, a não ser que lhes seja exigido manterem-se afastados dele, ou evitá-lo se a regra 23 se aplicar. Um barco em regata nunca é um obstáculo contínuo. Pronto, ou seja, nesta situação, o barco amarelo ou o barco com vento a rumo, por isso quer o barco azul, quer o barco verde, tem que se manter afastado. Como tal, ativa a definição do obstáculo. Este barco é um obstáculo para os dois. Quando se aproximam de um obstáculo, o barco com direito a rumo, que neste caso é o azul, que é o barco de salta-vento, pode escolher por que lado é que quer passar o obstáculo. Isto é a mesma coisa que seja um barco em regata, um barco fundeado, uma rocha, um pardão, é indiferente. Um contentor na água, é indiferente. O barco com direito a rumo escolhe por que lado quer passar. Se decidir passar por trás, que é o caso deste, que decidiu arribar e decidiu passar por trás do amarelo, vai ter que dar espaço ao barco verde, ao barco interior, que estão subladeados, ao barco interior para passar entre ele e o obstáculo. E isto é independente do barco azul achar que o barco verde podia ter cruzado ou tinha espaço para ter virado. O azul escolheu passar por trás, se o barco verde seguir e passar por trás, o barco azul tem que dar espaço. Se o barco azul não quiser passar por trás, então aplica-se outra regra que é a 20, que é a regra do espaço para virar, em que aqui eu recomendo uma coisa que não é obrigatória nas regras de regata normais, mas é obrigatório, desculpem só aqui uma coisa, mas é obrigatório nas regras de regata de match racing e de regatas arbitradas, que é o sinal com o braço. Sim, este é um dos poucos gritos que é obrigatório na vela. Os gritos são obrigatórios, é o protesto, é o espaço para virar e a resposta ao espaço para virar se responder vira tu. E o que é que isto significa? Quando um barco se aproxima de um obstáculo e o barco com direito a rumo decide que quer virar de bordo, pode pedir espaço para virar. E tem de gritar ao outro barco espaço para virar. O que eu recomendo é que façam sinais com o braço a apontar para a borda dentro. Não conseguem ver, mas fazerem sinais a apontar. Porque assim toda a gente vê, porque às vezes é difícil ouvir os gritos, ouvir se tiver vento, se tiverem jogos a bater, qualquer coisa.
por isso o sinal visual é sempre mais fácil. A regra não obriga ainda, é uma das alterações das regras que vão haver para o próximo ano, mas neste momento ainda não obriga. Mas eu aconselho a toda a gente a fazer isso porque é uma regra de segurança e se eu a quero usar, é bom que toda a gente perceba. Quando um barco pede espaço para virar, o barco verde tem duas opções. Ele tem sempre que responder, sempre. Não há, independentemente de não ver nenhum obstáculo à frente, imagina que não há nenhum barco amarelo ali à frente. O barco azul pede espaço para virar, o barco verde tem de responder. Se ele achar que não havia razão para pedir esse espaço, protesta. Mas tem que responder, porque não sabe se há alguma coisa na água, se pode haver uma situação qualquer, pode haver uma rocha, pode haver um caixote, pode haver qualquer coisa. E por isso é sempre obrigado a responder. Depois, se não estão de acordo que ele podia pedir espaço para virar, protestam, mas respondem. E a resposta é ou virando imediatamente, ou seja, o azul pede espaço para virar, então o verde responde a virar de bordo imediatamente, que é o que ele vai fazer aqui. Ou seja, o barco azul pede espaço para virar e o verde vira de bordo. Então o azul vira e toda a gente cumpriu com as regras. A outra opção que o barco verde pode ter é dizer vira tu. E dizer vira tu está a assumir que o outro pode virar e afastar, porque o espaço que tens é para, desculpem, deixa eu ver aqui a regra, o espaço que tem, quando é o espaço para virar, o barco pode virar para o espaço para virar por davante para evitar outro barco na mesma amura, o espaço para virar para evitar outro barco na mesma amura. Pronto. Ou seja, basicamente é o espaço para virar e evitar o barco. O que significa que, numa situação destas, por exemplo, a linha preta é um pardão, por exemplo, o barco amarelo pede espaço para virar. E o azul responde a dizer, vira tu. Então o barco amarelo pode virar, porque se houver algum incidente aqui é a responsabilidade do azul. O azul está a assumir essa responsabilidade. Agora, o espaço que tem é para virar e evitar o barco azul. E agora, o evitar é ou vira de bordo outra vez, o que não é uma boa ideia, ou arriba e passa por trás. Por isso, numa situação destas, se puder arribar e passar por trás de forma marinheira, como aqui parece, não há nenhuma infração da regra. O barco azul cumpriu com a obrigação de responder e o barco amarelo teve espaço para virar e evitar o barco azul. Devemos sempre lembrar-nos que isto são regras de segurança e como regras de segurança não é para ganhar uma vantagem tática. A regra está desenhada para uma pessoa chegar a um sítio que tem um problema e poder sair. Não é sair na melhor posição possível, que é obrigar o barco azul a virar. Não, porque o barco azul pode continuar, inclusivamente pode forçá-lo a virar outra vez em direção ao obstáculo e quando o barco amarelo cruzar outra vez o vento, pede espaço para virar outra vez. Pronto, por isso pode obrigá-lo a virar outra vez, se ele de forma marinheira conseguir virar duas vezes. Claro. Se for um barco muito pesado, por exemplo, que não consegue virar duas vezes num curto espaço de tempo, então aí já não dá para fazer isso. Em relação ao diagramas é isto, em relação às regras basicamente é isto. De coisas assim de parte 2, claro que há muitas mais regras que podemos falar depois para a frente, mas basicamente são estas as regras de direito a rumo e são estes problemas que eu identifiquei que acontecem mais em regata. Haverá muitos mais com certeza, imagino que alguns de vocês já tenham feito para aí algumas perguntas. E pronto, agora não sei, Tiago ou André, o que é que... Sim, então nós vamos agora abrir o chat para o André já escreveu como é que é o processo para se inscreverem aqui para as dúvidas. Ok. Só ver um bocadinho lá, já temos aqui uma pessoa para fazer uma questão, entretanto, seguramente que vão aparecer mais inscrições. Eu tenho para aqui uns barquinhos, por isso depois se for um caso que seja preciso estar a descrever, eu ponho aqui na mesa e tento apontar a câmera para ver como é que é, mas vamos tentar ver se conseguimos assim verbalizar a coisa, para já. Sim. Miguel. Sim, mesmo. Temos aqui duas pessoas para questões, mas eu vou aproveitar que tenho o microfone aberto para te fazer já uma questão que está relacionada com o último exemplo que abordaste. Sim. Portanto, um barco a morada a estribord e um barco a morada a bombordo. Imaginando que o barco a morada a estribord segue o rumo. Sim. E que o barco a morada a bombordo decide arribar e para trás do barco a morada a estribord. Sim. O barco a morada a estribord, por opção tática, decide virar de bordo na proa do barco a morada a bombordo. Sim. Também tinha esses, não sabia se tinha tempo para mostrar esse ou não, mas pronto, não é este, mas sim, tenho aqui o diagrama desse. Por acaso assim, já agora
fizeste essa pergunta e vou-te responder a essa, mas enquanto que tenho aqui esta e a próxima. Por isso eu vou abrir os dois e depois já ficam... Desculpa? E no final dessa explicação que vais dar, aproveita e diz o que é a definição de dano, que já perguntaram aqui 2 vezes, e caso haja dano, o que é dano. Também. E se existe normalmente uma interpretação boa, que esse é uma amassadela no teu carro não é nada, um risco no meu é um dano grave, não é? Pronto. Claro. E por isso, normalmente a interpretação que existe é que qualquer coisa que seja necessário reparar é um dano, ou qualquer coisa que altere o valor material do barco, qualquer coisa assim desse género, é considerado dano. Por isso, um risco, depois passam ali um pano, passam um bocadinho de pólice e aquilo sai, não é um dano. Agora, se partir qualquer coisa, se já está a fibrar a amostra, não sei o que, tem de ser reparado, já é um dano. Ou seja, se o gel coat sai, já é um dano. Se houver um buraco, para mim já é um dano sério. Depois a regra também diferencia-se em danos sérios para algumas coisas, para efeitos de reparação. E, pronto, há a diferença entre dano e dano sério. Mas o dano, a partir do momento em que haja uma necessidade de reparação, para o barco voltar à condição em que estava, já é considerado um dano. O rasgão de uma vela é um dano, partir alguma coisa é um dano. Agora, se for um risco, por si só não há problema. Agora, por exemplo, pode ser considerado, imagina que é um barco que está coberto a vinil, por exemplo, como vocês têm os vossos da Bebedouro. Se calhar um risco, por si só não é nada, mas se rasgar o vinil, a reparação daquilo é obrigar a pôr o vinil todo, já é um dano, porque já tem um custo associado importante. Pronto, por isso há coisas que podem ser um dano num barco e não ser noutro, depende. Por exemplo, quando os barcos são em carbono e têm o carbono à vista, tipo os RC44, por exemplo, para eles qualquer coisa é um dano, porque a partir do momento em que têm que reparar, como os barcos não são envernizados, vê-se o carbono, vê-se o tecido em carbono lá dentro, qualquer reparação obriga a que depois se note sempre essa reparação. Por mais bonitinho que fique o arranjo, nota-se sempre isso, e por isso aí qualquer coisa é um dano quase. Sim. Mas do modo geral, se obrigar a reparação é um dano. Antes de responder à tua pergunta de há bocado, vou só frisar esta, porque isto é uma coisa que acontece muitas vezes, que é, isto é uma situação normal de regata, num bordo de estibordo, 2 barcos a cruzar, e agora o barco amarelo aqui arriba para passar por trás do barco azul. E depois há sempre aquela dúvida de teve de arribar, não teve, podias ter continuado. Pronto, e por isto, as regras, há várias coisas que são regras. O livro de regras é principal, mas existe outro livro que também é bastante importante, que é o livro de casos da World Sailing, no Facebook. Se forem ao site da World Sailing, encontram lá isso. Tenho a ideia que não há tradução para português, que só encontram no site. Se calhar está no site da Federação, não faço a mínima ideia. Sinceramente não me lembro. Mas esse livro tem uma série de casos que são interpretações oficiais das regras. Por isso muitos destes desenhos que eu tenho aqui são baseados ou estarão também nesse livro. E um dos casos que existe, que é capaz de ser o único que eu sei de cor o número, que é o caso 50, que diz que se houver em inglês é reasonable apprehension, ou seja, se houver uma razão razoável para um barco evitar a colisão com o outro, ou seja, por exemplo, se os barcos vão passar tão perto que é razoável que o barco a estibordo arribe para evitar, considera-se que o barco a bombordo não conseguiria passar. Ou seja, em caso de dúvida, toda a pressão vai contra o barco que não tem direito. Por isso, se vocês vão a bombordo e querem cruzar à frente de outro barco, cruzem com um bocado de espaço. Se forem cruzar muito próximos, arriscam-se a que o outro arribe um bocadinho e que proteste, porque se existir uma dúvida razoável, vai ser contra vocês, vai ser contra o barco que não tem direito. Por isso tenham sempre essa intenção, e só por isso é que eu pus isso, que é o princípio de o barco com direito a rumo não tem que fazer nada. Se o barco com direito a rumo for obrigado a fazer alguma coisa, há uma penalização. A da viragem que estavas a dizer, vou começar por esta. É uma coisa que é o chamado prego, né? Tipo, pronto, todos nós já estivemos dos dois lados da coisa. Pronto, quais são as obrigações? A partir do momento em que o barco está a virar, desculpa, deixa-me parar aqui. Aqui está aproado, aqui é o que eu estava a dizer há bocado. Neste momento o barco amarelo ainda é um barco amorado a estibordo. Se ainda é um barco com direito a rumo. Ainda não cruzou a linha de vento. A partir do momento em que cruza a linha de vento, que será agora, tem que se manter afastado. Aqui estamos a assumir, eu estou a pôr os barcos mais próximos do que normal. Mas pronto, os barcos aqui acabaram, ou seja, durante a viragem o barco azul não teve que fazer nada, por isso não houve problema absolutamente nenhum. Durante a viragem. Agora, quando ele completa a viragem,
os barcos estão livres. Naquele momento estavam livres. Portanto, agora sobreladeiam. Por isso, estão livres. Quando o barco azul sobreladeia, a regra 17 aplica-se outra vez. E o barco amarelo tem que ter tempo e espaço para poder sair dali. Situação diferente, se for esta, em que quando eles completam a viragem, quando o barco amarelo completa a viragem, quando é que fica mais para a frente, os barcos vão estar subladeados. Nesta situação, o subladeamento é o barco amarelo que está a pôr naquela posição. É o barco amarelo que está sem direito agora e está-se a pôr nessa situação. Como tal, o barco azul não tem que lhe dar tempo e espaço para se manter afastado. Se o barco azul tiver que arribar nesta situação, o barco amarelo é penalizado porque é barco de barlavento e não se está a manter afastado. Isto se os barcos forem a direito, que é a situação mais fácil, digamos. Depois tens as que complicam um bocadinho mais, que acho que era isto que estavas a falar. Sim, era isso. Acho que ficou. Que é, quando o barco azul arriba, existe uma limitação que é a 16.2, que é a regra de alterar o rumo, que é se um barco está a manter afastado ao manobrar para passar por trás, que é o caso do azul aqui, que está a arribar para passar por trás do amarelo, se o amarelo alterar o rumo e obrigar imediatamente o azul a fazer alguma coisa, o amarelo está a infringir a regra. Nesta situação, o barco azul estava a passar por trás e se continuar em frente nesta situação, deixa-me só ver aqui uma coisa, porque eu tenho esta e deixa-me só comparar com o desenho desta, exatamente, pronto. É isso, está certo. Onde é que eu estava? Estava aqui. O barco azul nesta situação, se continuar em frente, aqui, ele vai acertar aqui no barco amarelo. Por isso, ele tem que fazer alguma coisa para evitar o barco amarelo. E neste momento está a evitar um barco que está a virar de bordo. Por isso, como tal, o barco amarelo está a infringir a regra 13, porque está a virar de bordo e não se está a manter afastado do barco azul. A situação é diferente na próxima, que é esta aqui, porque nesta situação, o barco azul, se continuar em frente nesta situação, passa atrás do barco amarelo. Ou seja, a rotação do barco amarelo não está a interferir em nada com o barco azul. É o barco azul agora a orçar que está a criar o rumo de colisão. E neste momento não há problema, mas agora aqui já tem que, qualquer alteração de rumo tem que dar tempo e espaço ao outro para se desviar. E por isso aqui o barco azul desviou-se, como tem que fazer, deu espaço ao amarelo para virar. Por isso é a diferença entre as duas, é uma diferença subtil, mas é quando o amarelo altera o rumo, o azul, se continuar em frente, há problema, então o amarelo está a infringir a regra. Se o azul continuar em frente sem problema, então aí não há infração de regra. Então eram as que eu tinha das viragens. Não sei se... Boa. Eu sei que o André já tem 3 pessoas, acho eu, em lista de espera. Okay, agora vamos passar a palavra e se calhar tu vais ter que passar para o teu tabuleiro com os barquinhos. Exato. Manda. Eu vou fechando aqui. Bem, a primeira pessoa inscrita é o Francisco Fonseca, que creio que neste momento, provavelmente momentaneamente não está disponível. Depois voltamos lá. Eu vou dar a palavra ao Pedro Miguel. Sim. Tenho uma questão para te colocar. Sim. Pedro? Olá, boas. Olá. Então, eu queria perguntar, por exemplo, tanto na boia de Barla como na boia da Polpa Pabelina. Sim. Quando um barco vira, no caso da Polpa Pabelina, camba, dentro do espaço da boia, mesmo que esteja a sotavento, esse barco tem prioridade. Não, ok. Isto tem em baixo, quando estás na polpa, o facto de ele cambar não altera nada. Ou seja, na polpa aplica das regras, o barco interior tem direito a espaço, se tiver direito a rumo e tiver que cambar na boia, é tal situação que nós falamos da 18.4, que não pode navegar mais do que um rumo correto. Mas camba e depois aplicam-se as regras normais. Se ele tiver a barlavento, o barco tem de manter afastado, se tiver a sotavento, o barco com direito. Se virar a viragem de bordo na boia já é mais complicado, que é tal que nós temos ali alguns exemplos, em que ele completa a viragem e adquire os seus direitos. Ou seja, o barco se vira de bordo a sotavento do outro barco, dentro da zona, e ele fica o barco de sotavento, e fica um barco com direito.
A única limitação que tem é não forçar o outro barco a orçar acima da bolina cerrada. Depois, mas nada o obriga a rondar a boia, ou seja, a arribar na boia, pode continuar em frente. Acho que foi um dos exemplos que nós tínhamos aqui, tinha um bocado essa situação de ele virar de bordo e que pronto, e cá em cima então ele continua em frente, desde que não o obrigue a passar acima da bolina cerrada e ele mantém os direitos dele todos. Por isso, por é um exemplo, barco sim. E por exemplo na boia de Barla, Sim. quando um barco vira, mas pronto, a barlavento, certo? Sim. Ele está a barlavento, mas está com a popa junta à proa do barco que está a sota. Quem é que tem prioridade nessa questão? O barco se virou, se ele cruzou a linha de vento dentro da zona, ou seja, dentro dos 3 comprimentos, da zona dos 3 comprimentos, ele tem que as limitações é não obrigar o outro a orçar acima de uma cerrada, que já dissemos, e se o outro conseguir sobreviar por interior, tem direito a espaço. Agora, por isso, se tu virares livre à frente do outro, por si só não infringes regra nenhuma. Qual é o problema? É se ele é mais rápido que tu e optar por passar por barlavento e for acima da bolina cerrada, então aí já estás a infringir a regra. Se ele decidir ir por dentro, se ele decidir ir entre ti e a boia, então aí ele tem direito a espaço. Não podes fechar, tens que o deixar passar. Mas mesmo que não estejamos livres... Se ficares livre, não há problema nenhum. Enquanto estiverem livre, não há problema nenhum. Agora, não, mas claro o que estou a dizer é, se tiver o barco na aleta de bombordo, por exemplo, sim. Aí quer dizer, eu é que tenho prioridade? Ou é o que está a sota? Sim, estou a ouvir. Ou é o que está a sota que tem prioridade? A prioridade, o direito é o mesmo. Olha, se eu consigo mostrar aqui, não sei se consegues ver aqui os barcos. Consegues fazer aquela troca do ecrã? Fazer a troca de ecrã tem que ter outro utilizador, acho eu. Ai não, como é que eu fiz isto? Já fiz isto. Peraí, já sei, é deixar de cancelar. Peraí, então vou deixar de partilhar isto. Peraí, deixa eu ver se é assim. É isto ou não? Pode ser agora as pessoas se clicarem na tua imagem vão ver a tua imagem em grande, penso eu. É? Pronto, então vou tentar que veja. Eu imagino que o que estejas a dizer é este barco amarelo virou dentro da zona e está livre. Eu não estou a conseguir ver nada. Ah não? Ok, no meu bonequinho onde tem a minha imagem não consegues ver um... Pois... então para aí, ok. Então... Para aí, está para aqui, toda a gente a querer entrar agora. Então para aí, vou voltar a partilhar isto. Eu tenho a ideia que tínhamos feito isso. Pois tínhamos, mas era assim, eu tinha deixado de partilhar este e vocês viam no outro. Mas deixa-me só abrir isto agora aqui no momento. Então... Aí está um bocado lento, não sei porquê. Tá, ok. Então imagino que o que estejas a dizer é mais ou menos isto. Na verdade agora estás muito profissional. Eu vou parecer um bocado mais apressado aqui a coisa, mas... Peraí, apareceu aqui um momento errado. Ok, vamos lá ver uma coisa. Depois vou pôr a boia no sítio, mas... Vamos pôr isto assim, certo? Com esta boia vem para aqui. E agora temos aqui... Mais 3 Desculpa? segundos, espera. Está bem. É só mesmo assim, só mesmo para ver se é isto. As proporções não estão certas, mas... Não, o que eu estava a querer dizer era ao contrário. O barco de Barla... Sim. Mais à frente do que o barco de sota. Mas a proa do barco de sota... Quase na alheta de bombordo. Tipo assim? Mas isso. Pronto. Nesta situação, o barco amarelo tem direito a rumo que o barco livre pela proa. Porque está livre, porque tem direito a rumo. Mas como virou na zona, se o barco azul conseguir sobreladear entre o amarelo e a boia, tem direito a espaço. Ou seja, o mais natural é quando chegar aqui e arribares, então começas a fazer isto, já estejam sobreladeados. Porque o azul tem direito a espaço. Tu tens direito a rumo até essa situação. Neste momento deixas-te a direito a rumo e ele tem direito a espaço porque viraste dentro da zona. Se tu tivesses virado aqui fora, se tivesses passado a linha de vento aqui fora, então aí o azul não se pode meter.
podes arribar à vontade e o azul não se pode meter ali, tem que encostar para te evitar e pronto. Ok? Ok. Pronto. Obrigado, Pedro Miguel. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado nós. André, força. Obrigado. Entretanto, o Vasco Penha também não estou a conseguir aceder, mas também creio que a questão do Vasco já foi respondida, tem a ver com a definição de dano. Portanto, vamos passar. Temos só um segundo. Sim. Agora, só para clarificar uma coisa em relação ao dano, o dano não está nas definições, ou seja, não está definido no livro o que é dano. Existe um caso que fala mais ou menos do que é o dano, e é esse que aceita, que fala em se o valor material do barco for afetado, se for necessária reparação, dá uma série de indicações do que é considerado dano, mas não é exclusivo, ou seja, não é o dano é só isto. Por isso, pronto, é um termo um bocado vago. Sim. Enquanto a missão à próxima pessoa, só aqui uma questão, que é a segunda vez que perguntam, que é de rápida resposta, que é penalização, viragem de bordo e uma cambadela ou duas de cada? Depende. Isso tem de ir às regras, se forem à regra, vem à regra 44. Portanto, normalmente a resposta típica de um juiz, se vocês perguntarem alguma coisa, depende. Okay? Pronto. O que a regra diz é 2 voltas. Um barco pode cumprir uma penalização de 2 voltas. Depois, o que acontece é que grande parte das instituições... e para a regra 31, ou seja, bater numa boia, normalmente é uma volta. Ele pode cumprir uma penalização de uma volta quando possa ter infringido a regra 31. Ou seja, um incidente normal são 2, bater na boia é uma. Okay. Há muitas classes ou instruções de regata que alteram isto para uma volta. Exemplo, há muitas classes, as classes cruzeiros, as classes todas fazem uma volta. 2 voltas é bastante. Agora 2 voltas num laser é menos complicado. Esta era de rápida resposta. André, estamos prontos? Muito bem. Vou dar a palavra ao Francisco Fonseca, mas eu não estou aqui a conseguir. Dê-me só um segundo, por favor. Se não ter de fazer por escrito e tu lês e vês se consegues perceber o que é aqui. Ou o Joaquim Moreira. Conseguimos dois. Acho que é o Joaquim. Eu ao bocadinho gosto, mas aqui continuo com... Alan? Estou? Estás-me a ouvir? Um baixo. Estás-me a ouvir agora bem, não? Sim, melhor. Mãe, pode chamar. Olha, a minha pergunta, em primeiro lugar, parabéns por este evento e pela organização. Agora, a minha pergunta é muito simples. Stop. Esquece. Estão a ouvir? Sim. Tens que começar, por favor. Tenho que? Tens que começar, que estávamos com interferências. Ok. Naquela situação, na chegada à boia de Sotavento, onde vai um barco amorado a bombordo ou textibordo, o barco amorado a bombordo vai ligeiramente avançado e arriba um bocadinho para tirar o sobreladeamento do barco que supostamente estava sobreladeado e teria que dar espaço. Se esse barco vai amorado a bombordo, cambar continua a ter os mesmos direitos? Alan, espera aí que eu estou aqui. O Miguel está-me a escrever a dizer que não te consegue ouvir. Tens que falar mais próximo do microfone, por favor. Espera aí, deixa-me só ver uma coisa. Nós estamos com o som no máximo aqui. Também eu dizer, na aproximação à boia de Sotavento, não é? Vão 2 barcos com amoras opostas e o barco amorado a bombordo, aquela situação, Miguel, em que o barco amorado a bombordo arribava ligeiramente, ou ligeiramente, no caso do teu diagrama tela, arribava bastante para... Desculpa. Estou? Agora sim estou a ouvir, desculpa. Estás a ouvir agora? Agora estou. Estás a ouvir, Miguel? Sim. Estou. Naquela situação, no teu diagrama, a chegar à boia de Sotavento, onde vão 2 barcos com amoras opostas e o barco de... Desculpa, só uma coisa. Uma boia ou 2 boias? É porta ou é boia? É uma boia, só uma boia. Boia, ok. Sim. Aquela situação em que o barco amorado a bombordo arriba, no teu caso, o teu diagrama arriba bastante para o outro barco não se rodear.
Sim. para não ter direito a espaço. A minha questão é, se esse barco morado a bombordo cambar, ou seja, a riba dela for tal, tem que cambar para não sobreviar, os direitos mantêm-se na mesma, não é? Ou seja, exatamente. Ele aqui, assim, ele tem sempre de se manter afastado. Ele agora está a bombordo, tem de se manter afastado, cambar tem de se manter afastado. E ele, a única proteção que tem é quando tocar na zona. Quando entrar na zona, então aí, e está livre, está protegido. Se entrar na zona e estiver sobreviado, então aí tem um problema. Por isso, nesta situação, ainda que ele campe... para não sobreviar. Exatamente. É, não há problema nenhum, ele pode cambar. Desde que fique livre. Mas, Miguel? Sim? A questão é onde é que ele faz a cambadela. Porque a partir do momento em que acaba a cambadela, está a fugir da proa da zona, não é? Claro, mas imagina, assim, e se ele agora anda mais um bocadinho, continua livre. Acho que é isto que ele está a perguntar. É, exatamente. Não faz diferença. O cambado não lhe tira o... Não. Ok. Até em certa medida até aumentas o espaço que tens para o sobrevivimento. Tens a ter a certeza que consegues entrar na zona. Não? Perfeito. Ok. Forte abraço, saúde a todos. Hein? Um abraço. Obrigado. Tchau. Vou passar a palavra agora sim, creio, ao Francisco Fonseca. A terceira vez? Eu acho que sim, Francisco. Olá. Sim. Olá, viva. Eu tenho uma dúvida que é sobre a regra 14. Se dois barcos forem à polpa sobreladeados com amores opostas e o amor for arribar, depois a contar, pois esta situação repete-se numa terceira vez em que o barco acima com força há contacto. O barco amorado estivo pode ser penalizado pela regra 14. Assim, sempre que há contacto, qualquer um dos barcos pode ser penalizado pela 14. Depois tem a ver com a medida da responsabilidade que tem, porque, por exemplo, podes orçar, se ele não sair dali, tu tens que o evitar, protestas, e pronto, e está o problema resolvido. Não precisas debater para provar o teu caso. Agora, por exemplo, uma coisa é, se tu imagina que ele vai completamente à direita e tu orças e bates e fazes um dano. Isso é uma coisa. Agora, tu orças um bocadinho e ele decide arribar para cambar e ir embora. Então é ele com a esquina que te vem e acerta com força. Certo? Então aí se calhar o problema é mais dele do que teu. Ou seja, é mais ele responsável pela colisão do que a tua orça dela. Certo? Pronto, aí é tal coisa que depende um bocado de como é que for a situação, quem é que é mais responsável. Agora, por si só, se tu alteras o rumo e vais bater, és responsável também pela colisão. Mas o mesmo barco com direito só és penalizado se causar danos ou lesões. Por se fosse um toquezinho, não há problema nenhum. Então, um laser às vezes toca o mastro só. Pronto. Sim, se for num laser supostamente não ia fora, não é? Sim, não, isso aí não. Para causar um dano num toque desses, precisavas de um azar grande, acho eu. Então, por pretexto, um júri podia meter o barco a moradas de bordo fora pela regra 14? Assim, sem causar danos, acho que não. Ou melhor, depende. Com uma história que me estás a contar, não. Ou pelo menos eu não imagino que alguém seja desclassificado pela 14 numa colisão ligeira sem danos, ser o barco com direito a ser penalizado pela 14. Okay. Pode ser penalizado pela 16, imagina que é de alterar o rumo. Imagina que os barcos estão a um comprimento um do outro e tu orças para uma situação em que o outro não consegue fugir. Então aí tu pode ser penalizado, mas é pela alteração de rumo, não é pelo contacto. Sim, então pela 14. Ok. Okay. Não... Sim. Ok. Obrigado. Tá, nada. Tá, obrigado. A questão seguinte é o Manuel Charola, que está online neste momento. Manuel? Olá. Olá. Não, o Tiago já tirou, era as penalizações, porque no cruzeiro há muito aquela indefinição se uma duas viragens, mas se a gente faz uma, penso que é uma. Mas depende do que tiver nas ações de regata. As ações de regata têm que dizer o que é que é. Se não disser nada, são duas voltas pela parte de trás. Eu acho que não dizem, ou é muito raro dizerem, mas sim. Boa. Ok. Mas deveriam dizer, se não dizem, deveriam. Tá bom. Nada. Obrigado. A seguir temos o Rogério Albuquerque. Rogério está online também.
Olá, Miguel, Rogério, tudo bom? Olá, tudo bom? Quando que eu considero um obstáculo como contínuo? Por exemplo, numa regata de laser, se eu tiver um navio fundeado ao lado da raia e os barcos chegarem até lá, se for um navio grande, eu entendo que esse navio pode ser um obstáculo contínuo. Mas se for uma Exato. lancha, não é? Tem algum limite? Tem algum... Eu acho que não há nada específico na regra em relação a quando é que um obstáculo é contínuo. Normalmente considera, se for um navio, se for um cais e for ao longo desse cais, não for na ponta, for ao longo desse cais, ou uma ilha, uma costa, qualquer coisa que é contínuo. Obriga a que seja um tamanho bastante grande, pronto. Mas não há nada na regra específica que diga o que é um obstáculo contínuo. E por isso é daquelas que não há, não há assim grande resposta, é uma questão de interpretação. Não altera grande coisa a regra, mas altera um bocado se for contínuo, mas não há uma definição específica de contínuo. Normalmente sim, entende-se que um navio será um obstáculo contínuo. E uma lancha não, se fosse a lancha da Comissão de Regata normal, não é um obstáculo contínuo, se estiver parada ali no meio. Agora, se a largada for com a dezena de que é num barco da marinha daqueles gigantes, aí já é contínuo. Entendi. Tá, e só uma dúvida que você estava falando de dano. Não Sim. há nada que o dano tenha que ser no barco sem direito. Pode ser, inclusive, no próprio barco que tinha direito. Exatamente. Pode ser o barco que bate a ficar com o dano. Causou um dano, aplica-se a regra. Não é exato. Não é obrigado, por exemplo, eu sou o barco com direito e, sei lá, tu perdes o controle e entras pelo barco dentro. Ainda que eu não tenha danos, se tu tiveres um dano já é suficiente para ativar a regra. E por isso pode ser penalizado pela 14 também. Passou? Sim? Tá. Muito bem. Neste momento eu creio que não temos mais inscrições. Vamos só aguardar. Obrigado. Posso colocar aqui uma questão para a Manuel Sorolla. A profundidade pode ser um obstáculo? Pode. Sim, por exemplo, se estiverem a fazer regatas na margem, sabe, isso acontece nos rios e em lagos e em alguns sítios no mar. Portanto, ainda que seja o obstáculo não precisa estar cá fora. Por isso, se tem um barco, sabe, um TP que tem 3,5 metros de calado, se tem à frente um sítio qualquer que está a 3 metros, ou que esteja a 4 até, e tem ali meio metro de folga, é um obstáculo. Por isso muitas vezes eles podem ter espaço para virar longe ainda da costa. Se a costa for muito plana, eles podem ter espaço bastante longe. Agora, o que acontece depois é que é mais complicado para nós, se estivermos na água, percebermos porque é que estão a pedir espaço. E essa é daquelas situações que o normal é uma das razões pelas quais o barco tem que sempre responder. E por isso ele responde a dizer vira tu ou a virar e protesta, porque diz não, ele podia continuar. E depois é no protesto que ele vai dizer não, eu estava neste sítio e aqui à frente, a 2 comprimentos aqui e a bater, no fundo. Pronto, então, ok, então era um obstáculo, tudo bem. Porque sim, conta isso como obstáculo. Boa. Eu digo isto porque ali no Jamor existe os calhaus, que alguns Sim. conhecem e outros que não. E Claro. eu já vi uma seguradora a dizer que não ao que saiu de um protesto e desconhecer a profundidade do rio. Boa, claro. Obrigado. Nada. Ok, vamos aguardar. Ok. Temos aqui só o Pedro Miguel, Tiago, desculpa. Ok, já vi. Ok. É uma dúvida mais técnica. Miguel, eu tenho uma última pergunta e entretanto, se mais ninguém escrever, fechamos por aqui esta primeira live session. E a última pergunta, ou a minha pergunta, é numa chegada à baliza de Barlavento. Eu adoro o sorriso. Numa chegada à baliza de Barlavento, 2 barcos amorados a bombordo e entram na zona não sobreladeados. Qual das zonas? Na baliza de Barlavento. Da boia, sim, ok. Do pino, digamos. Ou seja, do que é boia, sim, ok. Há um barco livre pela proa e um barco livre pela popa. Sim. O barco de sotavento é o barco livre pela proa e o barco de barlavento é o barco livre pela popa. Sim.
quando o barco de sotavento acredita que está no leyline, ele pode decidir virar e quando é que ele é penalizado ou não. Tem a ver quando termina a viragem ou não? Ou ele pode sempre virar e o outro barco tem que se desviar mesmo? Sempre que um barco dentro da zona cruza a linha de vento, a 18 deixa-se aplicar. Ou seja, deixa-se aplicar a regra da boia. Até que estejam os dois novamente na mesma amura. É a diferença para a boia de sotavento. Na sotavento não faz diferença qual é a amura. A borda vento não. Por isso ele pode orçar até proar ao vento, quando quiser, porque tem sempre só que dar tempo e espaço ao outro para sair, mas pode orçar. A partir do momento em que cruza a linha de vento, está a virar de bordo, por isso até que completa a viragem tem que se manter afastado. Exatamente. Ok? Por isso orçar 5 podes. Mas isso é indiferente de ser a boia de chegada ou ser uma rondagem. Se serem 2 para rondar a boia de bolina a bom bordo, a chegar à zona é a mesma coisa. Ele não pode virar de bordo, ele pode orçar e tentar forçar o outro a virar antes ou que o outro passe por trás. Se estiver mesmo encostado à boia, pode orçar encostado à boia e pronto, fica ali protegido pela boia. Ok. Mesmo não ladeados, se ele não tiver espaço para completar a viragem, não pode virar. Exato. No entanto, o barco de barlavento é obrigado a virar mal esteja no leyline? Não, esse pode continuar para o barco. A regra 17 só se aplica ao barco com direito a rumo. Por isso, o barco de barlavento é o barco que não tem direito a rumo, por isso aí ele nunca se aplica essa regra. Só pode sempre continuar. Ok, está perfeito. Obrigado. Por isso, a meio da bolina, por exemplo, se os barcos largarem e viram 2 barcos e ficam a bom bordo, vão até o leyline, o barco de estibordo nunca pode virar, a não ser que consiga completar a viragem. Porque o de barlavento nunca é obrigado a virar, pode continuar sempre. Miguel, temos só aqui uma pergunta fora de horas quase, do Francisco Fonseca, que quer aproveitar e para fazer uma última questão. Okay. Está bem. Vamos à última. Da pergunta que eu fiz ao bocado, o barco que ia à morada a bom bordo, numa decisão de protesto, seria penalizado pela regra da mureta oposta, certo? Estamos a falar na popa, nos 2 lasers, é isso? Sim, sim. Não, é assim, numa situação destas, os barcos estão tão próximos. A definição de manter-se afastado, é uma das que dá jeito de ver. E se o barco manter-se afastado de um barco com direito a rumo, se o barco com direito a rumo puder navegar o seu rumo sem necessidade de efetuar nenhuma ação para o evitar, que se andarem, se tiverem os 2 paralelos, não é o caso, não é o problema. Ou B, quando os barcos estiverem subladeados, o barco com direito a rumo poder alterar o seu rumo em ambas as direções sem que haja um contacto imediato. Ou seja, se os 2 barcos estão paralelos à popa, estão subladeados. E por isso, se o barco com direito a orçar ou arribar e houver contacto imediato, automaticamente o outro barco não se está a manter afastado. Se o outro barco é penalizado pela regra 10, neste caso, pela de bordo e estibordo. Da mesma forma que se estiverem com as mesmas amuras, é a mesma situação, mas passa a ser pela regra 11, porque passa a ser barlavento sotavento. Mas, por isso, iria sempre, pelo caso que disseste há bocado, a decisão seria pela regra 10, que o barco de bom bordo não se manteve afastado. Okay. E não evitou a colisão, também infringiria a 14, porque sempre que há uma colisão, há uma infração a 14. Pronto, porque era razoavelmente possível para pelo menos um deles evitar a colisão. Não quer dizer que tenha de haver uma penalização pela 14, porque já vai ser desclassificado pela 10, não vai ser mais desclassificado pela 14. Pronto, a 14 só pode penalizar o barco com direito. Mas para penalizar o barco com direito tem de haver tal dano ou lesão. Então o barco estibordo não ia, era só o barco a No caso, pela... na forma como contaste, o barco de bom bordo era penalizado pela 10 e pela 14, e o barco de estibordo infringia a 14, mas não é penalizado porque a própria 14 diz que se não houver danos ou lesões não deve ser penalizado. Infringe a regra na mesma, mas não é penalizado. É 14 vezes. Exato. Obrigado. Ok? Nada. Ok. Terminamos então aqui esta parte do debate e a primeira live session. Queria só reforçar mais uma vez ao Miguel, agradecer o empenho e ter aceito o nosso desafio para trazermos alguma dinâmica ao nosso dia-a-dia, que está assim um bocado diferente hoje em dia. E lembrar-vos que na próxima segunda-feira, dia 24 às 18h30, temos a próxima live session, em que o tema é do outro lado do jogo. Vamos ter connosco novamente o Miguel Allen
que nos vai falar um bocadinho da sua experiência que tem sido a vida de Empire e a forma como é que o Empire vê as regras e como é que é o dia a dia deles na água e agora, ultimamente, em alguns casos, em salas, porque decisões também já começam a ser tomadas em salas. Não, obrigado também a todos que tiveram a paciência de estar aqui. Ainda estão 75, o que é um bocado que me surpreende, mas pronto. Ainda. Não, eram 78, mas começaste a falar e desceram 3. Mas pronto, obrigado a todos por terem estado aqui. Espero que tenha ajudado para elucidar alguma coisa. Que tenha ajudado para confundir noutras, que vos obriguei a ver o livro e tentar perceber o que é que se passa. Pronto, e obrigado à Bebedouro pela ideia, porque acho que é bom ter alguma coisa para fazer nesta altura. E pronto. Obrigado nós, Miguel. Uma boa noite a todos e vemos segunda-feira. Miguel, partilhar aqui no chat, está toda a gente, ou a maior parte das pessoas a dar-te os parabéns e a agradecer este momento. Está bom. Obrigado. Boa noite.